rastejando no mesmo lugar. E pensou que iria engolir todas as cobras. Então, as memórias em sua cabeça de como aquela mesma sucuri estava matando várias pessoas com suas armas, e tudo ao redor estava coberto de sangue. E Mobius raciocinam que logo após esta encarnação, eles o caçaram e quase o mataram. Então ele se lembrou dos eventos do passado, onde o corpo de uma cobra, ele estava todos feridos em uma pequena pilha de secos, folhas, e de repente abriu os olhos olhando para frente. E todo o seu corpo estava cravejado, com flechas e fragmentos de espadas. Até que alguém disse que viu que está ferido. Então aquela mesma cobra subiu nitidamente para cima e olhou para frente. Enquanto na frente estava a silhueta de um homem. Aparentemente, todo preto e Mobius. Razão pela qual um homem curou suas feridas e o libertou de volta para a floresta. No mesmo momento, memórias surgiram em sua cabeça de como ele, no corpo de uma cobra, olhou para frente com os olhos bem abertos. E depois disso, as memórias foram substituídas por outra, onde ele já estava no corpo de um homem, olhando com um mesmo olhar grato, e Mobius raciocinou que em sua próxima vida ele já nasceu como homem. Imediatamente após isso, a janela de notificação do sistema notificou que uma constelação guardiã estava observando. Enquanto ele se lembrava de como no hotel de uma pessoa comum, parado no meio de um campo, em uma noite escura como o breu, e olhando para um brilhante estrela brilhante enquanto segura um forcado em seu ombro. E raciocinar que depois disso ele aprendeu sobre os seres superiores, também conhecido como os patrocinadores da constelação. Então, memórias dele na forma de uma linda mulher, cravejado de pedras preciosas e moedas de ouro, segurando um bastão nas mãos, enquanto folhas de papel com partituras voou na frente dela, apareceu em sua cabeça. E Mobius, razão pela qual ele tinha passado por muitas vidas e experimentou muitas mortes. Então as memórias surgiram em sua cabeça de seu renascimento no guerreiro mais forte, que estava coberto de sangue, e tirou uma lâmina de sua bainha, abrindo bem a boca e gritando, mostrando sua raiva e loucura e razão. Que ele tinha passado por miríades de cenários. No mesmo momento, memórias surgiram em sua cabeça de como ele, em sua forma atual, ficou em seu lugar e com os braços espalhados para os lados, olhou para a bela céu estrelado, pensando que só ele pode reencarnar, preservando suas memórias. E quão especial ele é, Mobius. Ficou. Ainda Anne levantou a cabeça um pouco enquanto tudo ao redor dele ficou um pouco cinza. E ele pensou que a singularidade leva à solidão. Então, imagens que compunham um mecanismo enorme e estavam em movimento apareceu em sua cabeça, enquanto ele pensava que então ele se divertiria. Até que ele perdeu o sentimento de solidão. Como se ele tivesse apenas uma vida, e então tudo daria certo. Então uma imagem de sua própria alma apareceu em sua cabeça, que parecia consistir
em uma chama dourada brilhante, caindo voando, passando por um grande número de trabalhadores. Engrenagens que alimentavam o mecanismo, ao mesmo tempo em que ele, lembrado a visão da alma de cima e vários sistemas, janelas de notificação notificando-o de que ele havia caído na grande roda do tempo e sua reencarnação. Ciclo estava sujeito à roda do tempo e a constelação da mandala do guardião estava lamentando seu destino. Mobius ficou em seu lugar, braços ao seu lado, vestida com roupas verdes, e olhou para frente com grande confusão no rosto. Enquanto a notificação do sistema, Windham anunciou que se tornou um participante no cenário do Sistema Planetário 8612. John ficou no lugar com as mãos nos bolsos e olhou para frente com uma calma e seriedade, expressão em seu rosto no mesmo momento. Mobius lembrou como ele ficou com John no meio do campo de batalha. E tudo ao redor estava em fogo e fumaça escura. Enquanto ele pensava que John era igual a ele, a única criatura no vasto universo que poderia entendê-lo é a salvação. No mesmo momento, as memórias pararam de aparecer em sua cabeça. Mas ele pensou que em sua vida anterior ele havia falhado. Mas nesta vida, tudo seria diferente, Mobius. Ficou em seu lugar com os braços abertos e sorriu, olhando para frente com um olhar benevolente. E vire para você John Yack com uma oferta para tornar-se um com ele, enquanto todo o brilho dourado brilhante continuou a emanar dele. John, no mesmo momento, imediatamente jogou fora sua lâmina, segurando-o bem na frente dele, e com um tom claramente ameaçador, e expressão insatisfeita em seu rosto olhando para frente. Ele disse que pare de falar bobagem, e ele deve sair antes de matá-lo. Doc e a Rainha da Beleza ficaram de lado e observou o que estava acontecendo com grande medo e mal entendidos em seus rostos. Mobius estava no mesmo lugar, bem na frente de John, seus braços bem abertos, e olhou para frente com o rosto cheio de confusão e decepção. Continuando a estudar a enorme quantidade de brilho dourado, brilhante, ele então sorriu amplamente, emitindo uma voz ainda maior. Quantidade de energia dourada brilhante que imediatamente, espalhados por toda a área, iluminando tudo em torno dele. No mesmo momento, ele imediatamente começou a se aproximar, continuando a espalhar os braços para os lados e sorrindo, pensando que ele estava apenas fingindo odiá-lo. Até seus insultos soaram fofos. Mas na realidade, ele o desejava mais do que qualquer coisa no mundo e disse que pode ajudá-lo ou esqueceu sobre o fracasso que se abateu sobre ele naquela vida. Só ele é capaz de se tornar seu verdadeiro parceiro. Enquanto Doc, junto com John, ficou bem na frente dele em seus assentos e ouviu atentamente suas palavras, após as quais Mobius continuou a dizer, chegando cada vez mais perto, que no turbilhão das engrenagens da eternidade só ele pode entendê-lo completamente.
E Jun-woo, interrompendo de repente, olhou para frente com um olhar ameaçador e expressão insatisfeita em seu rosto, inclinando-se um pouco para a frente, dizendo que ele não precisava de uma pessoa tão má. No mesmo momento, ele voltou bruscamente com uma voz séria e calma, expressão em seu rosto, olhando para o Doc parado atrás dele. Entender qualquer coisa e disse que, afinal, John então virou a cabeça para trás e imediatamente acrescentou que já tinha tudo como parceiro. E Mobius, que estava parado bem na frente dele, com os braços bem abertos, emitindo uma enorme quantidade de energia dourada, olhou para o lado com grande desagrado e contenção. A raiva dentro de si, assistindo o protagonista, que ficou de lado e ficou muito assustado e surpreso com o que estava acontecendo. Todas as pessoas lá, de repente, congelaram em seus lugares. E o silêncio ao redor, enquanto todos tentavam entender as palavras que acabaram de ser ditas. Imediatamente após esses pensamentos, surgiram e Doc, essa cabeça sobre as palavras que esse idiota tinha acabado de dizer. E Mobius dirigiu seu furioso e ameaçador olhar com loucura completa para a frente, dizendo o que diabos ele estava dizendo, enquanto várias janelas de notificação do sistema notificavam que a constelação de tal fogo juiz está atrasado para a ação. E olha em volta para o que está acontecendo. E a constelação de um intrigante secreto explica para ele o que aconteceu rindo ao longo do caminho. O protagonista olhou bruscamente para o lado com grande insatisfação e mal entendido da situação atual, perguntando que ele estava falando algum tipo de bobagem. E que tipo de parceiros eles eram de repente enquanto Junho, parado ao lado dele, consertou sua ameaça. E olhar sério em frente, dizendo que ele não especificamente sobre você, enquanto várias janelas de notificação do sistema explicavam que a constelação de um juiz tão ardente estava em choque e orou de coração para que esta frase seria dito novamente no mesmo momento. Várias janelas de notificação do sistema notificou que a constelação aparentemente semelhante ao juiz de incêndio. Gostei de triângulos amorosos. E enviou-lhe 2.000 moedas enquanto June e Mobius continuou a ficar em seus lugares diretamente, um na frente do outro, e não disse nada. E Doc parado ao lado segurando a cabeça. Levantando ele, pensou: o que diabos são triângulos amorosos? E parece que as coisas tomaram um rumo completamente errado. Então Mobius de repente pareceu enlouquecer e começou para emitir uma grande quantidade de ouro brilhante, relâmpago, em todas as direções. E disse que porque, enquanto Junho, que estava parado bem na frente dele, inclinou a cabeça um pouco e olhou para ele com um olhar sério, em expressão ameaçadora, e Doc, que ficou para trás, foi grandemente surpreso e assustado com o que estava acontecendo. Os dois aliados ficaram em seus lugares e olharam para Mobius, bem na frente deles, que abaixou a cabeça um pouco mais
e manteve as mãos cerrado em punhos ao longo de seu torso, enquanto um enorme círculo mágico de belas padrões apareceram atrás dele, brilhando com um brilho dourado brilhante. Depois do qual Mobius gritou bruscamente, abrindo bem a boca, olhando para a frente com um insatisfeito e invejoso expressão em seu rosto, perguntando por que ele se tornou um não com ele, mas com outro. O protagonista inclinou-se um pouco para frente e colocou a mão no rosto. Com um olhar assustado, ele disse que tinha que dizer. Ele gosta dele também, e rapidamente. E John olhou para frente com um sério e ameaçador expressão em seu rosto, segurando a lâmina direto na frente dele. E disse que não quer, mas ele imediatamente perguntou o que e por quê, e disse que você só precisa fechar os olhos e superar. Você mesmo, no mesmo momento, Mobius, inclinando-se um pouco para frente com uma ameaça e expressão furiosa em seu rosto. Enquanto atrás dele havia um enorme círculo mágico brilhando, com um brilho dourado brilhante. Disseram que não deveriam sussurrar na frente dele. E o protagonista estava com muito medo. É por isso que ele estremeceu de medo, inclinando-se para o lado. Imediatamente após este junho em seu lugar, inclinou ligeiramente a cabeça para baixo. Abriu bem a boca e com uma voz ameaçadora e séria. Expressão em seu rosto disse que ele não era o cara. E Doc, tendo ouvido tudo isso, fez uma expressão desdenhosa em seu rosto. Até várias janelas a notificação do sistema notificada que uma constelação de um juiz tão ardente estava cuspindo sangue e enviou-lhe 2.000 moedas. Então, Mobius puxou bruscamente a cabeça para frente, abrindo bem a boca com olhos brilhantes. Levantou a mão no peito e disse que ele não era um homem, e todos os outros ficaram muito surpresos com isso. Até a janela de notificação do sistema, notificado de que ele era um juiz de fogo na destilação de contras, confusão completa. Após o qual, ele abriu bruscamente a boca e os olhos. Dirigiu um olhar sério e condenatório para a frente, dizendo que ele também não era uma mulher, é claro. Enquanto todos os outros estavam mergulhados em um choque ainda maior. O protagonista junto com a rainha da beleza ficaram em seus lugares e olharam para frente com rostos expressando incompreensão e o absurdo da situação atual. Enquanto a confusão reinava ao redor deles no mesmo momento. Mobius subiu bruscamente no ar, enquanto nas costas dele continuou a ser um círculo mágico de belos padrões. E foi iluminado com um brilho dourado brilhante e Doc tentou impedi-lo e disse que estava criando algum tipo de bobagem e as mesmas almas nele não se importam. Então, Mobius, levantando um pouco a cabeça, cerrou os dentes de insatisfação e consertou sua ameaça. E furioso, olhou para frente, enquanto Doc continuou a dizer que ele poderia ir a Salem mais tarde de alguma forma. E que ele era perigoso, o protagonista.
virou a cabeça para o lado, com uma expressão assustada e incompreensível. Em seu rosto olhou para John, parado ao lado dele, e pensou que seu orgulho, maldito raciocínio de que provavelmente o Nirvana força é aproximadamente no nível de John Hughes. Depois do qual, ele continuou a raciocinar que se ele atacou junto com toda a Igreja da Salvação, eles podem perder enquanto Mobius estava em seu lugar no chão. E atrás dele um círculo mágico de belos padrões, brilhando com um brilho dourado brilhante. Continuou a voar no ar. E a janela de notificação do sistema notificou que o personagem Nirvana Mobius estava perdendo a cabeça. Mobius inclinou a cabeça um pouco mais para baixo e, rangendo os dentes, e o prazer continuou a liberar enorme quantidade de sua própria energia dourada, e ficou furioso. Até que o Doc de repente o chamou, dizendo a ele para parar. O protagonista deu um passo à frente, colocou a mão bem na frente dele e colocou o outro de lado com uma voz assustada, expressão em seu rosto, e disse que parecia que eles tiveram um mal-entendido. E eles poderiam discutir tudo. Eles não queriam entrar em conflito com a Igreja da Salvação. E ele simplesmente não sabe como se expressar enquanto João estava ao lado dele, segurando sua lâmina bem na frente dele, segurando-o em uma mão, e olhou para o lado com um olhar ameaçador, expressão em seu rosto, incompreensão completa. Então, Doc continuou a falar com a mão estendida para frente, sorrindo amplamente, que em geral eles estavam até pensando em se tornar seus seguidores. E eles precisam esquecer todo o futuro e viver no presente, e estas são palavras maravilhosas. Enquanto Mobius continuou a ficar em seu lugar, bem na frente dele, com uma enorme magia, círculo atrás dele, e ouviu sua história com grande atenção. O protagonista então se virou para John, perguntando se ele concordava com isso, e Mobius, inclinando-se um pouco para a frente, olhou para frente com um expectante e expressão séria em seu rosto, perguntando se isso era verdade. No mesmo momento, ele gritou bruscamente em desagrado, olhando em frente com uma expressão triste no rosto, dizendo que Eugene Hayek deveria responder, e ele parado em seu lugar, esticando a mão com a lâmina para frente, disse que isso era um absurdo completo, enquanto o protagonista, com as pernas bem abertas, parecia vacilar pelo que ouviu, e ficou muito assustado, continuando a esticar a mão para a frente, dizendo que não, ele deve parar. Imediatamente depois de ouvir isso, Kirill cerrou os dentes com grande força, inclinou a cabeça um pouco para a frente e emitiu uma enorme quantidade de ouro brilhante, relâmpago de si mesmo, e disse que sabia disso. No mesmo momento, ele bruscamente do lugar dele, empurrado do chão, e avançou com grande velocidade, removendo as mãos para trás e com um olhar furioso e insano. Olha, abrindo sua boca aberta
e dizendo que eles deveriam ir para o inferno, enquanto um enorme número de relâmpagos pisca em amarelo. O protagonista continuou a ficar em seu lugar. Inclinando-se para frente, um pouco olhou em frente com um olhar assustado e insatisfeito. Expressão em seu rosto, pensando que ele não tinha escolha. E moveu suas roupas, agarrando o punho da lâmina com a mão, até a janela de notificação do sistema, que apareceu como se do nada atrás dele. Uma mensagem foi anunciada que o bookmarking exclusivo. A habilidade foi ativada no mesmo momento. Doc ficou muito surpreso e assustado, não entendendo o que estava acontecendo. Até várias notificações do sistema notificou que o marcador, a habilidade estava sendo atualizada. E marcadores antigos estavam sendo substituídos por novos. O protagonista continuou a ficar em seu lugar, segurando uma lâmina na mão, e voltou com grande medo em seu rosto, pensando por que isso estava acontecendo agora. Até atrás dele, de repente, como se do nada, irmã, alguma janela de notificação com porcentagens de carga apareceu e notificou que há 5 minutos esquerda antes da atualização de favoritos ser concluída. Mobius está se aproximando do homem que se esquivou no último momento, que a princípio se perguntou onde ele conseguiu tanta velocidade comparável ao caminho do vento, mas, lembrando que em uma de suas vidas, ele estava em um monitor de Cronos. Ele assumiu que este era o verdadeiro caminho do vento. O reencarnador, zangado, tendo criado um círculo luminoso, balança. Junho aparece de repente na frente do Doc, ordenando que ele saísse. Ele balança sua espada e acerta exatamente no círculo de Mobius, pairando acima do solo. A lâmina afiada da espada corta o círculo com facilidade. Se desfaz em 2 metades. June olha para eles com um rosto sombrio. Uma explosão ocorre, uma onda de choque que destrói a superfície da Terra. Mobius aparece atrás do assustado John. Diz a ele que a amizade incrível ele e Doc têm. E esclarece se ele coloca a vida de seu amigo acima de tudo. June, acenando com sua espada, grita para o Doc correr, porque o reencarnador vai fazer algo. Ele acabou por estar atrás dele dizendo a John, diretamente em seu ouvido, que seu camarada de armas morrerá. Uma janela pop-up informa que Mobius usou o pesadelo eterno de nível 9. Estigma com uma expressão perturbada em seu rosto. Ele aparece por trás, agarrando John pelo pescoço enquanto um raio crepita. Ao seu redor, Doc olha o que está acontecendo com um medo, adivinhando que tipo de habilidade o reencarnador está usando. O homem se lembra do momento em que John se viu em transe da habilidade de simulação. Percebendo que este era muito mais forte, o rosto de John está cercado por um raio amarelo. Seus olhos se tornaram uma cor para combiná-los. E em seus pensamentos, ele diz ao Doc para fugir rapidamente da Kill Mobius. A habilidade aprisiona uma pessoa
em suas piores memórias. E replays eles uma e outra vez em um pesadelo sem fim. O chamado pesadelo eterno Mobius. Segurando os ombros do John congelado com um braço. Chama Doc para ele chamando-o de criatura estúpida. O homem, zangado, está segurando a espada com força em sua mão Mobius. Continua dizendo que ele vai pessoalmente ajudá-lo a ir para a próxima vida. Doc percebe que mesmo sendo um reencarnador, probabilidade ainda deve influenciá-lo, e é surpreso que mesmo com limitações, ele é tão forte. Franz desenha atenção às mãos e pés do reencarnador. Seu rosto parece arrogante e Doc entende que ele decidiu esquecer o corpo a corpo, habilidades e investir em habilidades mentais e aceleração. Mas não entende como foi possível calcular tudo tão claramente e desenvolver as habilidades necessárias. Doc fica tenso, seu rosto fica vermelho. E ele pensa que alguém compartilhou as informações necessárias com Mobius, que começou a se aproximar do homem. Algo voa rapidamente. Uma flecha pousa ao lado do... Surpreendeu e parou o reencarnador. Ele olha para o lado e vê Rai, com 2 arqueiros, ao lado dela. Ela grita com o talo tenso para fugir. Porque se ele morrer, a uma não terá futuro Mobius. Ligeiramente surpreso com a reunião, se volta para Rai 1. Lembrando que, da última vez, ela resistiu, mas agora ela ainda decidiu acreditar em sua habilidade. Que ela correu para ele até a morte certa. O que significa que ela finalmente percebeu algo que seus olhos iluminado, e ele diz que a humanidade só precisa do presente. G1 continua gritando para Doc não pagar. Atenção! As palavras do reencarnador. Parado na frente dela para que ele fuja rapidamente. Porque ele não pode lidar sozinho. Mesmo com Sun e a mão dos outros Mobius. Instantaneamente atinge o rosto da garota. E ele toca a testa dela com os dedos. Uma janela pop-up informa que o reencarnador está ativando nível 9 infecção de pensamento. Ele olha para o G1 com indiferença. Ele a empurra em direção às flechas, dizendo a ela para não se preocupar, porque ele apoia Beautiful Creators. A multidão armada furiosa olha para frente com um branco. Olhos brilhantes e Mobius continua, dizendo que não tem intenção de matar Jaiwan. A multidão se volta contra seus aliados, gritando que o apego é o inferno, que se deve morrer pelo presente, e que eles vivem apenas para este momento. A menina afunda no chão com uma voz perturbada. Expressão em seu rosto. Segura a cabeça e treme enquanto o soldado, sentado ao lado dela, tenta entender o que há de errado com ela. Um reencarnador usou uma habilidade que mergulha uma pessoa em seus arrependimentos e trava sua natureza no presente, que é infecção de pensamento. Mobius olha para ela e, como se estivesse lendo Gia,
A mente de Pergunta alguém se se ela está ansiosa para ir a um spa luxuoso, enquanto seus camaradas estão morrendo. E a chama de mulher estúpida, o homem que se agachou ao lado dela, é perfurado por uma flecha e voa para longe. A garota, horrorizada, tenta negar as palavras do reencarnador, mas ele interrompe dizendo-lhe para aceitar seus desejos, pois eles a estão moldando em um ser humano. Este é o processo de transformar uma pessoa em um adepto da Igreja da Salvação. Doc se defende dos homens que o atacam. Vira-se para o livro, amaldiçoando mentalmente que o marcador ainda não está pronto. Mas imediatamente o Windows aparece, informando que a atualização dos favoritos está concluída e que aumentou a eficiência do marcador. Use em 20% uma nova janela. Informa que o exclusivo Level 9. Habilidade WindPath foi ativado. E o livro acima do Doc Defensor começa para virar as páginas rapidamente. O homem bate o pé no chão. Um vórtice forma ao redor dele. Os homens atacando Doc antes não entendem. O que está acontecendo no mundo quando se move de seu lugar? Se aproxima de Rai, e Mobius. Quem está sentado no chão? Ele não está interessado no que está acontecendo. A ponta da espada para centímetros de sua. Rosto surpreso. O reencarnador consegue se esquivar do golpe. Ainda parecendo surpreso, ele cai, mas consegue se apoiar em sua mão. Ele olha para o Doc parado sobre ele. Ele levantando sua espada. Olha atentamente para o mentiroso Mobius. Doc tensa, percebendo um brilho amarelo sob seus pés. O mesmo luminoso círculo que Junho quebrou, em seguida, forma sob ele. Explosão, brilhante, as pessoas cobrem seus rostos de poeira voadora. Rainun ainda está sentado com os olhos vazios. Um dos atiradores está parado ao lado dela. Junho, como se entorpecido, continuasse no lugar, segurando uma espada na mão. Enquanto o reencarnador pergunta: Doc, por que ele é capaz de usar a habilidade do caminho do vento? Doc está segurando uma espada acima de sua cabeça e Mobius, parado à distância dele, sugere que ele pode ser aquele governante muito neutro. A mão, segurando a espada, começa a tremer. Doc sorri e assume que ele é popular. Um monte de raios amarelos aparece ao redor de Mobius. Ele fica com raiva e chama o homem de tolo e ignorante. O reencarnador corre em direção ao Doc. 2 dedos se aproximaram de sua testa. Toca deixando um marque, uma janela aparece, notificando que Mobius está ativando. Nível 9 infecção de pensamento. Doc dá um passo para trás quando um raio amarelo aparece. Ao redor deles, feliz Mobius diz ao Doc para viver no presente e abraçar seus desejos. O reencarnador é surpreso quando ele ouve as palavras que o homem não é escravo de seus desejos. O relâmpago amarelo ao lado da cabeça do Doc muda para azul, e ele continua que o homem é uma besta que luta sem parar. Com seus desejos, ele olha para Mobius seriamente.
Todo o raio amarelo ficou azul, e uma janela aparece enfermando que a quarta parede habilidade foi ativada.